A paz, seu amado meu, amada minha, uma boa noite, uma quinta-feira de live. Nós vamos deixar aqui uma palavra, né? Para mim, para sua vida, em nome de Jesus. Primeiramente eu quero orar pela sua vida. Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso, eterno. Irmão poderoso Jesus, Pai, tome em suas mãos quem for ver essa live. Tome em suas mãos o meu coração, tome minha família em suas mãos. Toma, Pai querido, Pai amado, minha irmã, meus irmãos, minha mãe, minha esposa, Pai, meus netos, meus filhos. Em nome poderoso de Jesus, Pai, meus amigos da igreja e todos que vão assistir essa live, Pai. Porque eu sei que o Senhor é maravilhoso e o Senhor vai trazer essa palavra, Pai, para poder trocar no coração de muitos, Pai, que estão necessitados. Muitos que estão precisando, Pai, do seu socorro agora nesse momento. Muitos que estão com dúvida. Muitos que querem tomar certas decisões em suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas. Meu querido, meu amado, maravilhoso e eterno Deus, agora nessa palavra que eu vou deixar para você aqui, em nome de Jesus, eu vou entrar por Romanos capítulo 10 e depois eu creio que eu vou dar uma viajada pela Bíblia para deixar você bem informado sobre aquilo que Deus quer falar no seu coração nessa noite. Então, em nome de Jesus, aqui eu quero começar assim, ó. Quero compartilhar com meus amigos, meus irmãos aqui, a pastora que gosta de ver esse vídeo, né? Em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós temos que colocar nossa sociedade na mão do Senhor. Colocar nossa vida na mão do Senhor. Que eu creio que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vivemos, o que precisamos. E muitas vezes nós mesmos não sabemos o que é necessário para nós mesmos, entendeu, meu amado? Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Desculpa estar meio enrolado, bebendo uma água aqui. Estou compartilhando aqui em nome de Jesus. Então vamos entrar aqui pelo livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, bom desejo do meu coração de Deus para Israel é para que a salvação, para a sua salvação, porque ele deu testemunho de que tem zelo de Deus, mas não entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Até aqui por enquanto. Amado meu, amada vida, a nossa vida ela é cheia de decisões que nós temos que tomar a todo tempo. Muitas vezes dúvidas que nós temos. E o povo de Israel realmente era um povo estudado, era um povo bem sucedido no estudo. A maioria daquelas pessoas que tinham lá, tinham os escribas por toda parte, tinham sacerdotes, tinham pessoas que ensinavam o povo. E o povo teve as escrituras em suas mãos, que eles liam, tinha a lei, né, a lei oral, tinha vários tipos de situações a qual já falavam do Messias. Então o povo não era de tudo um povo burro, de tudo um povo mal informado. Era um povo que realmente poderia entender, reconhecer que Jesus tinha chegado. E Paulo fala que o bom desejo do coração dele, perdoa, o carro também é ruim, era que todos eles se salvassem. Mas porém tinham um zelo da palavra, mas um zelo como convém. Eles tinham um zelo da palavra da maneira deles. Eles tinham a informação que desde quando, primeiro dia, primeira parte de Gênesis, já se falava de Cristo, da vinda do Messias. E o Messias chegou até eles. O Messias estava no meio deles. Mas eles não quiseram saber do Messias. Eles escolheram tomar a decisão do seu coração de não avaliar. Você sabia que existia 4 tipos de milagres que só Deus podia fazer através do Messias? Só Deus podia fazer. Talvez você não esqueça de algum. Era curar um cego de nascença. Era expulsar um demônio surdo e mudo. Né? E tinha mais outros milagres. Era curar um leproso. E tinha mais um milagre, meu querido meu amado, que só o Messias poderia fazer. Só o Messias tinha condições de fazer esse milagre. E ninguém entendia isso. Eles sabiam que só o Messias fazia esse milagre, mas eles realmente viram Jesus fazer esses milagres, esses sinais. E não quiseram saber. Então, meu querido meu amado, eles tiveram chance de se arrepender, mas tomaram uma decisão de não crer quando Cristo chegou. No livro de Isaías está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor, que foi descendo com um renovo perante uma terra seca, onde tinha parecendo em formosura. Mas ele, verdadeiramente, levou sobre si a nossa enfermidade. E pelas suas pisaduras foram sarados. Não é assim, mas é assim que o texto quer dizer. Então eles tinham realmente texto que falava que o Messias viria. Eles tinham um aviso dos profetas. Tinha aviso da Bíblia, que não era a Bíblia, que era ali o Pentateuco, mas eles não quiseram, tomaram uma decisão.
Meu querido amado, e quando nós tomamos uma decisão, ela pode ser errada, mas nós vamos sofrer as consequências. Ele fala aqui, porquanto conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus. Eles não quiseram saber da justiça de Deus. No próprio livro de João fala que no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, por que uns? Você vê que quando Jesus passa em frente a um cego de Jericó, todos estão com eles ali. Todos estão em volta de Cristo, há uma grande multidão. Mas o único que tem uma visão realmente clara de quem era, que era o Messias trabalheiro, aquele cego, quando ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele toma a decisão de tomar a frente e de pedir socorro. E muitas vezes nós temos que tomar a decisão. Quanta decisão nós temos que tomar em nossas vidas? E muitas vezes nós tomamos a decisão sem consultar a Deus sobre aquilo que nós vamos fazer. A mulher do fluxo de sangue tomou uma decisão de romper a multidão para tocar nas vestes de Cristo. O centurião de Cafarnaum tomou a decisão de pedir ajuda, pois então aqueles homens que estavam ali não poderiam acusar o seu servo. Qual é a decisão que você tem que tomar? Eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar na sua vida, mas uma coisa eu sei. Está na hora de você tomar uma decisão? Tome, meu querido amado. Mas coloca Deus na frente. Aqui ele fala, ora, capítulo em Moisés descreve a justiça, que pela lei dizendo, o homem que fazer tal coisa viverá por ela. Mas a justiça pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, ou isto é, dizer, quem trazerá do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então, meu querido amado, para eles, Cristo não tinha chegado ainda. Mas que diz a palavra, está junto de ti na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra da fé estava sendo pregada. Mas eles não queriam reconhecer que Jesus era Cristo. Sabe quem vai descer do alto? Ou quem vai trazer Cristo de volta? Não, meu querido amado. Eles tomaram a decisão de não crer que Jesus era o Cristo. Mas aqui diz no 8, mas a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Estava sendo a palavra pregada diante deles, mas eles não queriam saber. A saber, se com sua boca confessar ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto com seu coração se crê para a justiça e com a sua boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Mas eles tomaram essa decisão que eles deviam ter tomado. Mas eles não tomaram. Sabe, meu querido meu amado, muitas vezes nós esquecemos de tomar a decisão correta. No livro de 2 Reis, seu capítulo 11, do versículo 1 até o 12, Davi poderia ter saído à guerra. Era uma época que os reis saíam à guerra. Mas Davi não quis sair à guerra. O que aconteceu? Davi, quando subiu naquele átrio, ele viu uma mulher se banhando. E ali ele tomou aquela mulher para si. Ela chamava Batseba, uma mulher linda. Porque ele tomou a decisão de não fazer aquilo que ele tinha que fazer. De ir à guerra, numa época que os reis iam à guerra, ele ficou em casa. Sabe, meu amado, às vezes certas decisões que nós tomamos na nossa vida são decisões que podem nos levar à perdição. A única decisão certa que você pode tomar é consultar o Senhor sobre aquilo que você vai fazer. Colocar nas mãos do Senhor a sua ansiedade. Meu querido meu amado, com certeza, ele sabe. E mais tarde, Davi, quando ele tomou aquela mulher para si, no livro de 2 Reis, capítulo 11, ele então engravidou aquela mulher. E aquela mulher grávida de Davi então chamou Urias para poder ficar com ela. Mas Urias era um homem fiel e disse que não ia ficar com a tua esposa enquanto seus colegas morriam na guerra. Convidou Urias, tentou embebedar Urias, e Urias não bebeu. Meu querido amado, até que enfim, ele foi tomado pelo profeta Natã, onde Deus que falou, pequei contra Deus, pequei contra o céu, pequei contra Deus. Só ali ele assumiu o seu erro. Poderia ser evitado? Poderia ser evitado, meu amado. Havia certas decisões que nós tomamos. Elias, ao vencer os 440 profetas de Baal, quando a mulher ameaçou, ele tomou a decisão de não pegar força, não orar, não buscar a Deus. E ele foi sucumbido por uma depressão severa, o medo da morte, a qual ele se escondeu dentro de uma caverna. Esqueceu que Deus era com ele, que Deus poderia livrá-lo. São decisões que nós tomamos. Decisões que muitas vezes podem nos tirar a coragem. E ali, quando Deus chegou, Elias, o que está fazendo aí? Com aquela voz mansa que ele saiu para fora. E ali Elias perdeu seu ministério.
não perdeu sua salvação, mas perdeu seu ministério. Meu querido e meu amado, Judas, no momento de fraqueza, não reconheceu quem era o Messias, achava que Jesus Cristo era apenas mais um rei, um homem, um político que ia libertar Israel pela espada. E o vendeu por 30 moedas de prata, achando que Jesus ia tomar uma decisão de quando fosse pego pelos soldados ia mandar descer fogo do céu ou fazer algo semelhante para fazer uma rebelião. Perdeu a sua vida e perdeu a sua salvação. Meu querido amado, nós temos que ter muita paciência ao tomarmos uma decisão. Temos que estudar em nossas vidas, porque a decisão que nós tomarmos, ela pode levar a nossa vida inteira e atrasar a nossa vida inteira. Temos que saber o certo. No livro de Juízes, capítulo 14, seu versículo deixa assim: e alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Timná, a fim de casar-se com ela, e afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão. Presta atenção. Sansão voltou para se casar-se com a mulher. Ele voltou-se para ver o cadáver do leão que ele rasgara com as suas mãos. E observou, curioso, na carcaça do animal, um enxame de abelhas e mel. E conseguida recolheu o mel com a sua mão, enquanto retornava o caminho. Saboreava e aproximou-se do seu pai e de sua mãe, e ofereceu-lhe o mel. E eles comeram também. Todavia, não lhes contou de onde tinha tirado do cadáver do leão. Então, meu querido amado, são decisões. Por que ele tinha que ir lá ver aquele cadáver do leão? Ele não sabia o que aconteceria? Que ia ficar a carcaça do leão? A abelha fez o mel dentro do leão. Sansão tinha feito um voto nazireu. Não poderia comer carne, nada de cadáver. Mas ele comeu do mel que estava dentro do leão. Às vezes, sem pensar direito, tomamos certas decisões em nossas vidas. Certas decisões que podem levar à perdição. Mas existem decisões que podem levar à salvação também. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 23. Vencidos 7 anos, trabalhava Jacó, disse a Labão: dê-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo que eu viva com a minha mulher. Jacó ali tomou a decisão de trabalhar 7 anos para usar uma mulher. Mas Labão tomou a decisão de dar a filha errada. E ele trabalhou mais 7 anos pela esposa certa. Meu querido e meu amado. E no livro de Mateus capítulo 1, versículo 20 está escrito: mas quando meditava sobre isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, receba Maria como a sua mulher, pois nela o que está gerado é do Espírito Santo. José já tinha a decisão de abandonar Maria, em silêncio. Maria ia aparecer grávida. E se por acaso esse anjo do Senhor não chegasse e falasse com ele, José ia abandonar Maria e Maria ia ser apedrejada. Porque ela ia aparecer grávida. Ia aparecer como tivesse traído seu marido. Mas o anjo do Senhor fez ele mudar suas decisões. Então, meu querido amado, às vezes nós temos que colocar nossas decisões na mão do Senhor. Que Ele sabe certamente o que vai acontecer em nossas vidas. Ele sabe certamente o que pode acontecer. Davi, quando ele tomou essa decisão de trair o seu povo, de pegar Batseba, ele ali então lhe selou o destino de Urias, porque ele jamais poderia deixar aquela mulher grávida, jamais poderia saber daquilo. Ali no Salmo 126, eu quero ler para você que muitas vezes, como há decisões que podem nos levar à perdição, existem decisões que podem nos trazer a salvação. Os discípulos tomaram a decisão de entrar pelo barco. E Jesus estava dormindo na polpa. Eles não conseguiam ali orar, não conseguiam ter fé para poder repreender aquele vento, aquele mar. E tiveram a brilhante decisão de acordar Cristo. Mestre, não se importa que perecemos. Jesus disse: homens de pouca fé. E repreendeu o mar. E disse o vento: cala-te. Meu querido amado, embora possa parecer que a decisão deles foi errada, mas eles tomaram a decisão de chamar Cristo para aquela dificuldade. Muitas vezes você tem que entender uma coisa na sua vida. Embora certas decisões na sua vida pareçam erradas, quando você consulta a Deus, é a decisão certa a tomar. Pedro andava sobre as águas. Ele tomou a decisão de saber: mestre, se és tu, deixa eu ir contigo. Aonde está?
E ele foi e andou sobre as águas. Mas quando ele olhou a dificuldade, que ele viu, que ele teve medo, ele teve a decisão de clamar: Senhor, me salva. O mais interessante, amado, que Pedro, quando ele gritou, Senhor, me salva, ele gritou porque parecia que Deus estava longe dele. Parecia que Jesus estava distante dele. E Jesus, estendendo a mão, estendendo as mãos, levantou Pedro. Meu querido, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Se o mar te submergir, é uma possibilidade. Pode acontecer na sua vida, de vir uma tempestade sobre a tua vida, e você não saber o que fazer. Mas a mão do Senhor está perto ali. Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Quando você clamar, Deus ele vai, estica os braços para te salvar. Lembre-se de uma coisa: Deus não é Deus por acaso, Deus é Deus. Eu quero ler um salmo para você, eu quero encerrar essa pregação, eu quero deixar ela aqui para você entender que certas decisões que nós tomamos quando consultamos ao Senhor, essa decisão dá certa. Quando o Senhor, olha só, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estavam como os que sonham. Eles confiaram no Senhor e eles estavam como que sonham. Muitos perderam sua vida, muitos estavam no cativeiro, muitos, meu querido amado, ficaram para trás. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de um cântico. Então dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelo que estamos alegres. A decisão de se alegrar no Senhor em meio à tempestade, meu querido amado, é sua. De buscar o Senhor, de muitas vezes fazer o sacrifício do Senhor. No livro de Isaías 55 está assim: vós que tem fome e sede, vem e buscai de graça o pão que o Senhor te dá. Comei e bebei sem pagar, porque o caminho do Senhor é mais alto que seus caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os vossos pensamentos. Então, meu querido amado, a decisão de colocar na mão do Senhor é sua e descansar nele também. E aqui nesse versículo 4 desse Salmo 126 diz assim: traze outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas do sul. Um pernilongo. Traga outra vez, Senhor, do cativeiro como as correntes das águas do sul. Meu querido meu amado, eu não sei se você conhece as águas do sul, mas lá no deserto, quando chove em cima do deserto, se forma um rio. E as pessoas semeiam as suas sementes, tomam a brilhante decisão de semear a sua semente na areia seca, em época de chuva lá em cima, porque sabem, eles podem perder sua semente ou podem realmente colher seu ramo, mas eles têm que tomar sua decisão. E eles aqui, os que semeiam com lágrimas, em lágrimas, cegarão com alegria. Então é necessário às vezes semear com lágrima, tomar a decisão de semear. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará com, sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eles confiam no Senhor. Eles confiam que vai se romper a terra e as águas vão molhar aquela semente e eles vão ter o que comer. Às vezes, meu querido amado, a decisão de servir ao Senhor é sua. Paulo, no livro de Atos, ele disse que o barqueiro tomou a decisão de achar que era melhor e ele tomou a decisão de não ficar embarcado, de seguir, e ali o navio se rompeu. Mas eles tomaram a decisão de orar e todos se salvaram. E quando os discípulos tomam a decisão de entrar sobre as águas e o vento vem sobre as águas, Jesus vai caminhando sobre as águas para poder estar com eles. Às vezes, Deus te manda você fazer algo que muitas vezes para você naquele momento parece que não tem nexo, não tem lógica. Mas quando Ele manda, a decisão é sua de obedecer. Meu querido e meu amado, Cristo, quando Ele chegou no Getsêmani, Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ali Ele tomou a decisão e disse: que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, meu querido e meu amado, a decisão é sua. Aqui, como diz no livro que eu li para você, porque a saber, se com sua boca confessar o Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Jesus disse no livro de Mateus 11:28, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu gosto muito desse versículo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrará descanso para vossas almas. Tome o jugo, que é leve, e meu fardo
Toma o jugo que é manso e o meu fardo que é leve. Toma, querido amado. Se você quer descanso para a sua alma, coloque a sua ansiedade sobre Cristo, que com certeza tudo vai dar certo na sua vida. Um abraço, Deus é contigo. Eu vou orar pela sua vida mais uma vez. Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso, eterno, no nome poderoso de Jesus, Pai, tome em suas mãos essas vidas, Pai, que tem que tomar essa decisão de seguir a Ti, tomar uma decisão que só possa iluminá-las. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meu amado.